Orlando da Massa, dá para congelar tokens USDC dentro da tua carteira com a tua chave privada ou não? Dá sim. Vocês estão entendendo o que o Orlando da Massa tá falando? Vocês estão entendendo isso? Pô, Porque isso é a verdade. Tu tá falando a verdade. Muita gente do mercado cripto vai ficar putinha com essas informações, mas é verdade. Mas basicamente nós estamos vendo um sufocamento econômico dos países da ONU em relação à Rússia, né? Então, eles estão fazendo diversas aí sanções, apertando. E não sei se tu chegou a ver, mas os oligarcas russos, ou os grandes bilionários russos aí que fazem parte ali, diretamente do governo, eu não sei se praticamente da mesma família russa, não sei se tu chegou a ver que estão congelando todos os Estados Unidos está congelando todas as contas bancárias dos russos bilionários. E se isso, e essa é a minha pergunta até que eu queria fazer para ti, se isso pode ser um dos motivos para que o Bitcoin possa ser comprado por esses tais bilionários, ou seja feita uma diversificação com Bitcoin para bilionários russos, por exemplo. Cara, por conta desse congelamento aí econômico em outros países europeus e os Estados Unidos. Eu acho pouco provável pelo que a gente tem de dado até agora, sabe? Porque se a gente olha, isso é um dado bem legal. Fiz até uma trend naquele dia que tinha um monte de endereço com um K de Bitcoin, todo mundo falando, pô, voltou o bull market e tudo mais, que no final era só uma movimentação da WBTC, né? E, cara, não tem um volume tão significativo, sabe, que tá saindo de rubro russo. Você pega o volume de rubro russo, hoje ele é cerca de 35 milhões de dólares. É 35 milhões de dólares diários, né, foi o pico dele. Então, cara, 35 milhões de dólares diários para cripto não é nada. A gente fala de um mercado spot de 6 a 8 bilhões de dólares quando ele tá com volume baixo. Até eu acho que eu tenho o número aqui, aqui é o número, né? O quanto que a gente movimentou aqui. O estudo da Arcana foi bem legal. Foi mais ou menos o mesmo que a gente bateu no pico, quando a gente bateu a máxima histórica de maio, né? Cara, esse volume aqui não significa muito pra gente. E o que é importante entender desse momento que a gente está vivendo hoje, que eu acho que o pessoal acaba esquecendo, é que a Rússia estava muito preparada para sanções, sabe? Essa trend aqui ela é fenomenal. Realmente, tipo, foi o melhor cara que eu li sobre tudo que tá rolando nas sanções. Que ele explica exatamente como é que funcionam as sanções, mas um dos pontos que ele mais bate aqui, que, cara, é a maior verdade, quando eu vi os analistas, né, geopolíticos batendo nessa crise da Rússia, todo mundo tava falando nisso nos podcasts, no que eu lia, era que a Rússia se preparou muito bem para essa crise. A Rússia, ela tem 600 bilhões de dólares em reservas de ouro e euro para conseguir continuar operando. Então, tipo, não é uma dor tão grande assim para a Rússia e eu não acho que cripto seria o caminho para fugir dessa dor. Por que eu falo isso? Eu não sei se o pessoal sabe como é que funciona a sanção, né? Mas como é que funciona a sanção nos Estados Unidos, cara? Os Estados Unidos, ele vem por meio de um decreto presidencial, fala, ó, galera, a gente tá fazendo a sanção para esse país, beleza? Ou para esse grupo de pessoas. E aí, em cima disso, eles lançam essas sanções, né, através de uma lista. Então, eles targueiam, e aí eles têm, né, aqui o escritório deles para controlar ativos no exterior, eles targueiam, e aqui você entra nessa lista aqui, ó. Essa é uma lista de sanções, né? Essa lista aqui é a lista de sanções dos Estados Unidos. Se você for, qualquer um pode acessar aqui, você consegue pesquisar o nome, a pessoa, a cidade, e aqui você consegue ver se as pessoas estão nessa sanção, né? Se elas poderiam ou não estar transacionando. E, cara, a partir do momento que você está nessa lista, independente do valor que você está transacionando, esse cara, ele fala isso bem legal, né? Que ele brinca, cara, você pode estar transacionando em dólar, Bitcoin ou conchinha do mar. Se você é uma pessoa americana ou uma empresa americana e está transacionando, está quebrando essa sanção, você tá fudido. Você tá indo contra a lei, realmente. Tipo, você vai tomar uma porrada nisso. E se você parar para pensar no mercado de cripto, cara, é um mercado muito transparente, muito caro e muito pouco líquido para qualquer oligarca russo. Porque, pô, imagina que eu sou oligarca russo, eu quero movimentar ali alguns milhões e tal. É muito perceptível no mercado cripto quando a gente está movimentando alguns milhões. Até que eu tinha comentado justamente isso, cara. Sim, tu consegue rastrear as carteiras aí. Exato, e hoje tem serviços, tipo, eu li isso há uns 3 meses atrás, que foi um documento vazado da Chain Analytics, cara.
Os caras têm um serviço de Know Your Transaction, que o que os caras fazem? Eles conseguem acompanhar pelo fluxo de blockchain as transações, e os caras, eles criaram um sistema que eles conseguem linkar os endereços que você pesquisa normalmente. Quem nunca foi, tipo, num Blockchain Explorer, alguma coisa assim, e jogou seu endereço, né? Normalmente, os nodes que estão rodando isso são nodes de serviço como esse Know Your Transaction da Chain Analytics. O cara consegue linkar o seu endereço, pelos endereços que você pesquisa, normalmente você vai pesquisar o mesmo endereço, que é o endereço da sua carteira. Então eles conseguem triangular essa informação e descobrir pelo seu IP a sua carteira, associar o seu IP àquela carteira. E nisso eles conseguem identificar. Então, cara, hoje existem inúmeras mesmo alternativas para você conseguir targear isso. Então, eu realmente vejo como muito pouco provável, assim. É a questão de sanção em cripto, tipo, primeiro que a maior parte das corretoras norte-americanas, elas já aplicam o MSB, que é o certificado, né, contra a lavagem de dinheiro dos Estados Unidos, que já pegaria ali a questão de sanção russa. E segundo, cara, realmente é um mercado muito transparente, muito pouco líquido para você fazer esse tipo de operação. Então eu vejo como pouco provável. Eu acho legal porque tá puxando questão regulatória. E para mim, questão regulatória é uma das coisas que precisa para o mercado desenvolver, para o mercado crescer, para o mercado virar alguma coisa relevante, assim. Eu, pelo menos, penso muito nessa linha. Cara, muito interessante o que tu falou, e eu até queria até te perguntar sobre isso, assim. Por exemplo, tu comentou que o mercado cripto ele não é muito líquido, principalmente para quem tem um capital muito grande, por exemplo, como oligarcas russos, por exemplo. E ele é muito transparente. Agora, com a provável regulação cada vez maior dos mercados cripto em todo o mundo, o que que tu achas que, por exemplo, Bitcoin ainda servirá como uma moeda que representa a liberdade das pessoas com o seu dinheiro em transação e tudo mais? Ou nós vamos ficar cada vez mais engessados ao sistema monetário convencional, tradicional, e o DeFi vai ser somente mais sei lá, mais uma ferramenta que vai ser controlada? Cara, eu vou falar uma coisa um pouco pesada para Porque o que quem tu tá tá em cripto. falando é meio óbvio, né? O que tu tá falando é óbvio. Se eles conseguem triangular as carteiras com os IPs e a pessoa consegue colocar a identidade da carteira da pessoa. Se a blockchain registra todas as transações de trás para frente, frente para trás, tanto de Bitcoin quanto de Ethereum, como é Não, que... Hã? não é um sistema tão anônimo assim, né? Então, ele não tem nada de anonimato. O mercado É, cripto não é anônimo. o que eu acho que Ele era anônimo até não ter essa triangulação de informação. Mas se sim, tiver a sim. triangulação de informação, tu vai conseguir. Cara, o que eu acho legal, né? Eu vi até o pessoal mandando aqui da MetaMask, da Infura, etc. É que o mercado de cripto ele vai ser anônimo à medida o quanto você quer entrar a fundo nesse mercado e participar desse mercado. Porque é o seguinte, se você está dependendo de um serviço centralizado para fazer suas operações de cripto, vamos supor, cara, eu, Orlando, tô pegando aqui minha carteira, mas minha carteira é uma carteira da MetaMask, que o node que eu tô rodando não é um node meu, né? Tipo, normalmente, para você interagir com blockchain, você precisa rodar um node. Você precisa rodar uma parte da blockchain do Bitcoin. Seria ali o básico para você interagir. Até dependendo do caso, mais de um node. Se você não roda esse node, você está terceirizando isso para alguém. Então, basicamente, quando eu estou usando a MetaMask, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando minhas informações, tal, estou lá com uma operação, e estou mandando através da minha carteira uma informação para um node, no caso o node da Infura, que é a parte de infraestrutura da Consensus, que é a empresa responsável pela MetaMask. Cara, esse cara, ele tem a capacidade de travar minha MetaMask. Por quê? Porque se ele pega e olha, pô, meu IP, igual aconteceu agora, aconteceu isso na Venezuela, né? Pô, meu IP é da Venezuela, eu tenho esse registro aqui e tudo mais. Pô, Eu cara, eu até vou tinha travar. separado sobre isso. Sim, eu vou travar esse cara. Por quê? Porque eu tenho a informação do IP que ele tá ilegal, vamos dizer assim, nessa operação aqui, e eu sou o cara da infraestrutura. E normalmente a infraestrutura, por exemplo, no caso da Infura, onde que está essa infraestrutura? Está nos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos chega, faz um processo regulatório, chega na Infura e fala, cara, o negócio é o seguinte, você está facilitando a transação, você está facilitando a operação. Você não pode ser nem o cara que está recebendo dinheiro, mas você está
ser no meio para esse cara movimentar o dinheiro. Então, pô, não vai rolar. E aí, é claro, você vai ter que inventar. O pessoal tá falando muito de VPN, né? Vou usar VPN, vou usar VPN. Mas aí, tipo, às vezes o VPN não vai ser o suficiente, porque se você está transacionando todo momento com aquele mesmo IP e tudo mais, você não usa VPN desde o início, desde que você montou sua infraestrutura, para você associar a ponta pode ser algo arriscado, ou até mesmo você fazer toda a outra triangulação do Know Your Transaction. O que é viável? Ah, não, cara, eu vou rodar meu próprio node, eu vou fazer toda a minha operação, vou fazer toda a minha wallet através de uma wallet centralizada, de código aberto, fazer toda a parada realmente no nível assim que a galera fazia em 2012, 2013, queria interagir com o Bitcoin, que você baixava sua wallet, rodava um nó no seu computador de Bitcoin para você transacionar. Aí, beleza, aí talvez a gente esteja falando de alguma coisa que é mais, vamos dizer assim, anônima. Então, é uma coisa um pouco complexa. À medida que você depende muito de players centralizados para fazer suas operações, você não está tão escondido assim do mundo quanto as pessoas têm essa sensação em cripto. Na verdade, pelo contrário, cripto é bem possível de ser censurável em alguns aspectos. Você tem tanto essa questão da infraestrutura, quanto a questão, por exemplo, se você estiver numa stablecoin, cara, stablecoin tem artifício de blacklist. O cara descobriu que seu endereço é um endereço malicioso, o cara te coloca numa lista, ele congela seu fundo e você não consegue movimentar. Isso existe na Tether, já aconteceu, no SDC já aconteceu, e não foi a última vez que aconteceu, e não vai ser, e com certeza vai acontecer por um bom tempo ainda. Então, acho que é importante a gente... Vocês estão entendendo o que o Orlando da Massa tá falando? Vocês estão entendendo isso? Porque isso é a verdade. Tu tá falando a verdade. Muita gente do mercado cripto vai ficar putinha com essas informações, mas é verdade. Essa é a verdade. Você pode ter os seus fundos congelados se, claro, seria uma atividade criminosa, seria uma coisa muito tenebrosa para ter. Não é o afegão médio ali que fica perdendo, fazendo trade alavancada no mercado de futuros que vai ter o saldo congelado. Não, mas cara, eu tava até brincando. Ontem a gente tava numa reunião de gestão, né? Eu tava conversando com alguns caras e o pessoal do mercado tradicional, né? Aí os caras brincaram, pô, cara, o negócio é o seguinte: Know Your Customer Anti-Money Laundering funciona dependendo da quantidade de dinheiro que você tem. Você tá transacionando R$1.000, beleza, cara, eu não tô me importando muito. Agora você tá transacionando 100 milhões, pô, cara, aí já começa a virar uma coisa meio complicada. Orlando da Massa, dá para congelar tokens USDC dentro da tua carteira com a tua chave privada ou não? Dá sim. O USDC, Tether, alguns contratos de stablecoins, eles têm um artifício chamado blacklist, que é um artifício que ele pode ser acionado em caso, assim, de algumas violações, né? Então, mas aí é um processo bem complexo, tá, pessoal? Não é uma coisa tipo, pô, o cara vai congelar deliberadamente, mas o cara vai lá, vira e fala, pô, bate na porta, né, do governo norte-americano, bate na porta da USDC e fala, pô, Circle, o negócio é o seguinte, esse cara aqui tá fazendo essa operação, eu quero acionar o artifício de blacklist do contrato de vocês. O cara vai lá e aciona. Por isso que tu acha que é interessante o pessoal focar em DAI ou não? Mas a DAI também é da MakerDAO e a MakerDAO também tem artifícios para isso, né? Cara, aí que tá, vai depender muito, assim, o negócio a gente pode até achar esses subterfúgios no curto prazo, mas, cara, no longo prazo, de verdade, faz as coisas certinho, é a melhor coisa que você pode fazer na vida, tipo, o mercado vai ser eventualmente regulado, né? Tava lendo agora, essa semana, o Gary Gensler... Você tá afirmando que o pessoal paga imposto, então, ou não? Cara, é mais... Basicamente é isso.